Então, pessoal, para falar da Venezuela, a gente precisa estudar um pouco sobre o país, né? Fiz alguns resumos aqui. Como que o quarto país mais rico do mundo veio a se tornar um dos mais miseráveis em 50 anos, né? As riquezas da Venezuela, 17% das reservas conhecidas de petróleo no mundo pertencem à Venezuela, o equivalente a mais de 300 bilhões de barris, 4 vezes maior que os Estados Unidos e superior à Arábia Saudita, né? Então, nos anos 50, a Venezuela só era menor, né? O PIB da Venezuela só era menor do que os Estados Unidos e da Suíça, né? Nos anos 70, havia ali um paraíso monetário democrático, né? Um investimento forte em educação e cultura, né? Então, o PIB atual do país é 3,6 mil dólares. Salário mínimo, cerca de R$ 20 por mês. É um absurdo, gente. Metade da população vive abaixo da linha da pobreza. O ditador Hugo Chávez, ele até conseguiu melhorar as condições de vida nos anos 2000, né? O Maduro, ele não conseguiu, ele mergulhou realmente a nação na miséria, segundo os professores de relação internacional, né? Nós vamos entender o porquê. Muita gente fala sobre a PDVSA. O que é a PDVSA? É uma estatal de refino de produção de petróleo, né? E ela foi sucateada ao longo do governo Hugo Chávez e do governo Maduro, tá? E atualmente ela explora apenas 1 milhão de barris de petróleo, muito abaixo dos 3 milhões, né, de barris diários, e de barris diários que exploravam antigamente, né? A Venezuela também retém uma das maiores reservas de ouro da América Latina. São 161 toneladas de ouro, né? E existe ainda uma área secreta conhecida como Arco do Mineiro de Oniroco, né? São 112 mil quilômetros quadrados ao sul do rio Orinoco, né? Que é o estado de Bolivar, e parte da Amazônia venezuelana, né? Ali tem a exploração de ouro, diamante, ferro, bauxita e coltan. O que é o coltan? É chamado de lumbrita tantalita, um nome esquisito, que são minérios, né, metálicos, fonte do nióbio, do tântalo, que são usados em celulares e computadores, né? Então você tem ouro, diamante, coltan, ferro, bauxita. Estima-se que ali existe entre 8 e 10 mil toneladas de ouro, né? Em 2024, a, a estatal, né, PDVSA, faturou cerca de 17,5 bilhões com exportação. Em 2019, o país enfrentou, né, uma inflação de 65.000% anual. Maduro demitiu os técnicos da estatal PDVSA, desviou bilhões de dólares investindo na modernização das empresas para programas sociais e ajuda a países simpatizantes da sua revolução bolivariana, como, por exemplo, Cuba e Bolívia, né? E aí nós percebemos essa situação. Então nós temos ali os tesouros da Venezuela, né, que são os minérios estratégicos chamados terras raras, coltan, ouro, bauxita, produtos que são usados em turbinas, painéis solares, carros elétricos, baterias, materiais muito disputados na corrida tecnológica das grandes potências nucleares, né? Então são 161 toneladas de ouro, maiores reservas da América Latina, maior até do que a do Brasil, lógico. O petróleo da Venezuela que é o problema, ele é barato, ele é de uma qualidade inferior, ele é extremamente pesado. Essas características elas reduzem o seu valor agregado, né? Ele contém uma grande proporção de derivados baratos, como asfalto, coque
e tem menos produtos nobres como gasolina, diesel, querosene de aviação, e a extração é muito cara, porque é preciso de alguns diluentes para compensar o baixo valor agregado, né? Tornando uma produção complexa e uma dificuldade da Venezuela ingressar, além do seu PIB baixo, ingressar no mercado de concorrência, né, mundial. Lembrando que o Maduro não tem a mesma carisma do Hugo Chávez, né? Então, o petróleo, ele cai sem projetos de diversificação das atividades econômicas, né? Essa falta de diversificar as atividades econômicas e a mal utilização do recurso, né, vindo da venda do petróleo, ela acaba fazendo com que gere a fome, né? E o Chaves, ele foi um opositor ferrenho aos empresários, né? E opositores também. E o Maduro, ele intensificou essas perseguições. E a conclusão disso é que muitas empresas fecharam, consequentemente veio o desemprego e o desabastecimento. Sem investimento nem renda, chegou a fome a milhões de pessoas que acabaram deixando o país. A Noruega, por exemplo, ela tinha reservas menores de petróleo e conseguiu melhores formas de explorar, né? E também desenvolver o país, né, com os recursos extraídos do petróleo, né? Então a Noruega é um exemplo de superação que a Venezuela deveria ter seguido. Lembrando que no momento ainda existe toda uma estrutura governamental na Venezuela. Você tirou o Hugo, tirou o Maduro, mas ficou a casca do Maduro. Ou seja, todas as instituições com a vice-presidente lá, todas as instituições elas estão submissas, né, ao sistema político, tanto as Forças Armadas quanto o Judiciário. Eles são um conglomerado que continua o legado Maduro, né? Então essas incertezas do que vai acontecer com a Venezuela faz com que algumas pessoas já saiam de lá, porque nesse período de transição não se sabe como é que vai ser. O desejo do Trump era que a Corina, que foi a Maria Corina, né? Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz e ela é uma opositora, junto com outro cara que eu esqueci o nome, do governo Maduro. O desejo dele fosse que ela viesse a governar o país, o que seria talvez uma mudança muito rápida e brusca. O problema é a não aceitação dos governos lá. Então, os Estados Unidos tentou, no caso o Trump, com a ajuda da CIA, né, tentaram fazer com que a vice-presidente assumisse o país, né, se ela realmente tomasse essa responsabilidade para si, e os Estados Unidos iria controlar, né, tirar as sanções, as empresas que já eram americanizadas, né, poderiam ingressar no mercado global de petróleo, né, e começar a concorrer, mesmo que com todas as dificuldades, os Estados Unidos estaria auxiliando ali e o país conseguiria se desenvolver facilmente. Só que o governo Maduro ainda permanece lá e no momento inicial ela até aceitou essa ideia, depois ela voltou atrás, né? Voltou atrás. Então os Estados Unidos agora vai ter que ter uma nova estratégia para poder comandar. Enquanto isso, a nação continua passando fome, né? Foram anos e anos de sanções americanas. Os Estados Unidos fez muitas sanções, congelou a reserva do dólar junto com o Reino Unido em plena crise do petróleo. Então foi uma nação muito prejudicada também pelos americanos, tá? Cuba também foi muito prejudicada pelos americanos, a Venezuela chegou a socorrer Cuba no passado, né? Então, houve também aquela questão das empresas americanas serem tomadas e tal. Tudo isso são histórias da Venezuela, do país, né, que agora possivelmente vai existir uma libertação daquele povo, mas nessa fase de transição que é o problema, porque você tem um governo que está se mantendo, tentando por todas as formas se manter no poder. Você pode ter corrupções, você pode ter os Estados Unidos tentar entrar na nação ali e causar conflitos, e essa população já na miséria
passando por esse conflito é complicado, é uma situação muito delicada. Então, os Estados Unidos está fazendo tudo sozinho. A ONU foi enfraquecida em 85%, que eram recursos do próprio Estados Unidos, que eu não sabia que financiava a ONU. E o Trump já está pensando em ir para a Colômbia resolver o problema do narcotráfico. Então ele já está, ele mal começou um problema, já está em outro. Lógico que esses caras têm um pensamento muito além do nosso, eles estão por dentro de coisas que a gente às vezes não entende, né? Não entende. Mas que eles simplesmente feriu a soberania de um país. Muitos venezuelanos estão felizes com essa quebra desse regime, né? Porque é um regime ditatorial. E conforme foi explicado aqui, as situações que o Maduro pegou, desfez uma estatal, usou o dinheiro ao invés de beneficiar a nação, ele usou para poder fortalecer países que eram amigos, aliados, para poder tentar, né, essa guerra contra as sanções, né? E ao invés de realmente permitir que os Estados Unidos fizesse ali todos os trâmites e a população, um cara que não pensa na população, né? Teve muitas ações erradas e agora está aí sendo capturado, né? A gente sabe que o interesse americano já foi colocado em vídeo, o interesse é o petróleo, né? São as terras raras, são as reservas de ouro, são os pontos estratégicos comerciais. Mas com tudo isso, o que importa é que esse povo não vai estar mais sob o domínio de um ditador, da minha opinião. Ainda que tenha explorações e tudo, o momento mais crucial e mais difícil é esse momento de transição que preocupa, né? E também acaba preocupando o brasileiro aqui fora, porque se um cara invade um país e faz isso, ele pode naturalmente tentar fazer isso com outras nações. Só que a diferença é que nós somos um país industrializado. A Venezuela é um país que ela ficou muito centralizada na questão do petróleo, um petróleo de difícil refino, né, e difícil concorrência no mercado, mas com a 17% das reservas do mundo todo, maior que a Arábia Saudita, 4 vezes maior que os Estados Unidos, é muita coisa, né? Então há muitos objetivos ali financeiros em jogo. Então, no momento, o que a gente teme é que esse povo venha a sofrer por conta dessas guerras que eu estou falando aqui, em relação ao poder continuar lá mesmo sem o Maduro, e a intervenção americana tem que continuar, já que a vice-presidente não assumiu o país até que tivesse eleições democráticas, né, com intervenções internacionais para que fizesse uma votação onde a população pudesse escolher a sua liderança, né? E é isso aí.